A série de história da tecnologia já tem muita coisa contada, mas faltam algumas que são obrigatórias. E chegou a hora de mais uma delas, a Apple, a querida maçã, que lança ou populariza tendências e tem uma trajetória menos estável do que você imagina. Mas antes desse resumo gigante, deixa aquele joinha porque o vídeo está bem longo e bem legal. Se inscreve no canal se não for um inscrito e toca no sininho para ser avisado cada vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Agora vamos lá para a história da Apple. Primeiro, a gente precisa falar rapidinho sobre a dupla de cofundadores. Você sabe quem são? O Steve Jobs e o Steve Wozniak. O Jobs é adotado de pai biológico sírio, mas cresceu na Califórnia, na região do Vale do Silício, e das futuras startups entre as cidades de Mountain View e Los Altos. Logo criança, o jovem desenvolveu duas paixões, literatura e eletrônica, com um estilo de vida meio hippie, seguindo as modas da época e já bem minimalista. Mas nesse momento, minimalista porque ele não tinha dinheiro mesmo. Ele chegou até a começar uma faculdade no Reed College, mas largou depois de alguns meses. E um estágio de verão na HP foi o seu primeiro contato com a indústria da tecnologia. Aí, em 1971, ele foi apresentado por um amigo em comum ao xará mais velho, filho de um engenheiro e aluno de Berkeley, expulso da primeira faculdade por hackear computadores. O Wozniak, o Woz, era fanático por eletrônica e queria desenvolver um projeto próprio. Ele tinha 21 anos, o Jobs tinha 16. Mas antes do sonho, veio uma malandragem. Só a partir de um artigo de uma revista, o Woz construiu uma Blue Box, que é tipo um telefone pirata para chamadas de longas distâncias sem custo. O Jobs era o cara do marketing desde o começo e chegou a vender algumas unidades para conhecidos. A dupla viu aí então que trabalhava bem junta, se completava e logo viria um projeto mais sério. E aí a gente viu também o desenvolvimento da personalidade dos dois. Quando trabalhava na Atari, em 1973, o Jobs pediu ajuda para o amigo para criar uma placa de circuitos para o clássico Breakout, já que ele não fazia ideia de como fazer isso. O Woz não só fez o trabalho, como melhorou seu design, ajudando indiretamente a Atari. O problema? O Jobs não dividiu o pagamento igualmente e escondeu um bônus do futuro sócio, porque estava meio apertado de grana na época. Os dois se perdoaram e o jogo seguiu. Em 74, o Jobs volta de uma viagem cheia de experiências na Índia e começa uma de suas várias dietas só à base de frutas. Ele inclusive passa a visitar com frequência a fazenda de maçãs de um conhecido, e daí começa a preferência por esse tipo de fruta. No ano seguinte, ele e o Woz começam a frequentar o Homebrew Computer Club, um grupo de apaixonados por computação. Naquela época, gostar de computadores significava tanto curtir aqueles mainframes imensos, que ocupavam salas inteiras de laboratórios, quanto os kits de montar o próprio dispositivo básico em casa, o que exigia muito conhecimento técnico. E essa segunda foi a oportunidade da dupla de colocar em prática o sonho do Woz de fazer um equipamento só seu. Usando peças descartadas e compradas na região, nascia aí o Apple I. Quem hoje vê o Apple I mal reconhece aonde aquilo é um computador. Na verdade, ele é mais uma placa, com processador, memória e conectores, vendida sem um gabinete monitor ou então periféricos. Para usar com segurança, o melhor era mesmo uma caixinha de madeira, e esse modelo ainda tinha a vantagem de funcionar em uma TV tradicional. A simplicidade e funcionalidade conquistou a galera do clube, e o Jobs fechou o primeiro contrato da Apple com a loja de um dos frequentadores, 50 unidades. O crédito dessa venda é usado para encomendar as peças e durante um mês, ele, o Woz e alguns colegas fazem maratonas na garagem dos pais do Jobs para deixar todos prontos. A dupla precisou até vender algumas coisas para fechar o orçamento, com o Woz sacrificando uma de suas calculadoras científicas da HP de estimação. No fim, os modelos foram comercializados por $500 para a loja e mais tarde um pouquinho mais caro para o público. Em 1º de abril de 1976, a Apple Computer era oficialmente fundada na Califórnia por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Peraí, quem? Pois é, tinha um terceiro elemento aí no começo, mas o Wayne não queria riscos financeiros de apostar numa empresa pequena daquelas, porque tinha se dado mal num negócio parecido. Ele só ajudou a assinar a papelada e semanas depois vendeu os seus 10% da empresa para os outros dois e pulou fora. Em entrevistas décadas mais tarde, o quase milionário diz que lamenta
mas que é a vida. E vale lembrar que nesse período a primeira logo da Apple é super rebuscada, com uma ilustração que faz referência a Isaac Newton, o físico das teorias da gravidade. E durante todo o ano de 76, o Apple I começa a ser vendido oficialmente e exposto em feiras da área. Como foram só 200 unidades, uma fabricação totalmente caseira, cada uma virou item de colecionador e hoje vale uma nota em leilões. Aí, em 3 de janeiro de 77, a Apple Computer vira uma empresa incorporada e começa a contratar executivos experientes para cuidar da administração. Chegam o primeiro investidor, o Mark McCullough, e o primeiro CEO, Michael Scott. Não é esse Michael Scott. What? E a logo vira uma maçã já mordida, porém colorida com as cores do arco-íris. Com o primeiro computador um sucesso, é hora de partir para o próximo. O Apple II sai em abril de 77 e é o primeiro grande sucesso comercial da empresa. Ele agora tinha um corpo de plástico, bem elegante para a época, e era capaz de reproduzir gráficos coloridos. O modelo rodava aplicativos de planilhas e cálculos, o que tornava ele ótimo para o mundo corporativo. O Apple II ganhou várias sequências com versões atualizadas, com novos componentes, mas eu vou repetir muito isso no vídeo. Não dá pra falar de todos aqui ou a gente nunca vai avançar. E olha só, a crítica maior da imprensa na época é um aspecto que tá aí até hoje, o preço. Quase $1.300 na época, o que é muito mais hoje em dia. Em dezembro de 1980, a Apple faz a sua oferta pública de ações e nesse momento ela já é respeitada na área, mas não é gigante. O McCullough, o primeiro investidor, agora é o CEO e a empresa experimenta nesse ano o seu primeiro fiasco, o Apple III. A ideia era ser uma grande atualização do anterior, mas ele teve problemas em absolutamente todos os processos de design, fabricação, funcionamento, até o recall o produto sofreu por superaquecer. O lançamento já atrasado aconteceu no fim do ano e não empolgou. Em agosto de 81 chegou o IBM PC, que foi uma verdadeira revolução no conceito de computadores domésticos, criando a primeira grande rivalidade da maçã. Uma versão revisada foi lançada, mas a estratégia da empresa foi retornar para a geração anterior, o Apple II, e não aposentar esses modelos ainda populares. Nesse começo de década, a empresa também diversifica a sua linha de produtos, lançando periféricos próprios, começando por impressoras, como as primeiras desse segmento, mas depois vindo também drives e monitores. Em 83 veio o segundo grande fracasso, o Lisa, computador desenvolvido ao mesmo tempo que o Apple III e igualmente amaldiçoado. Por problemas internos e no produto, ele foi péssimo comercialmente e era caríssimo até mesmo para os padrões da Apple. Milhares de unidades não vendidas foram descartadas num lixão, tipo o que rolou com a Atari no crash dos videogames. Mas o Lisa tinha as suas qualidades, que seriam aproveitadas mais para frente. Esse foi um dos primeiros computadores do mundo que tinha interface gráfica visual para navegação e um mouse, que eram inovações que o Jobs e sua equipe pegaram no Xerox Palo Alto Research, o PARC, depois de uma visita de vários dias ao local. Sobre isso, eu já contei na história da Xerox, mas não foi exatamente um roubo, porque foi tudo combinado. A Xerox levou algumas ações da Apple em troca das visitas, mas é fato que a Xerox merecia mais crédito por isso. E o Lisa tem a curiosidade do nome. O mais provável é que o Jobs batizou a máquina em homenagem à filha, que ele teve de forma não planejada com uma namorada da época e demorou para reconhecer. Mas isso sempre foi negado por ele, e o modelo seria uma sigla para Local Integrated System Architecture. A gente finge que acredita, né? O fato é que em 83 a Apple precisava de uma liderança firme contra as crises. O Jobs encontrou o novo CEO na figura de John Sculley, que comandava a Pepsi e teria sido convencido pela famosa frase: "Você quer ficar vendendo água com açúcar ou quer me ajudar a mudar o mundo?" No ano seguinte, outro projeto sai do papel e coloca a Apple em definitivo entre as gigantes. É o seu grande estouro em PCs, o Macintosh, um computador acessível, com interface, mouse e softwares cheios de utilidades. E como não ficar convencido com aquela propaganda clássica exibida no intervalo do Super Bowl de 84? A Apple colocou a IBM como uma grande corporação rival, enquanto ela seria meio que a resistência, aquela que veio de baixo. A gente já contou a história completa do Mac e de toda a linha, que foi bem longa, então confere o vídeo aqui para saber mais. Aliás, propagandas marcantes e muito marketing eram grandes armas da empresa já nessa época. Nesse período, internamente, na verdade, estava tudo meio que uma bagunça. O Jobs entrava e saía das equipes para dar ordens, brigar com funcionários e impor ideias, e ninguém mais aguentava isso.
Além disso, alguns projetos recebiam mais importância do que outros, e isso fez os dois cofundadores saírem da empresa no mesmo ano. Em 6 de fevereiro de 85, o Woz deixa a Apple, insatisfeito com os rumos da companhia. Ele chegou a ficar um tempo como conselheiro oficial, mas hoje só comenta por cima e até critica algumas das novidades. Mais tarde, o Steve Jobs é forçado a se demitir, depois de brigar com o John Sculley e com o conselho. Nós já temos um vídeo aqui só sobre esse episódio da demissão, com todo o contexto completinho. E olha que bonito, quando as histórias vão assim, sabe, se completando, se ligando. E a gente aqui não vai endeusar a figura do Jobs também não, viu? Mas é fato que depois da saída dele, a empresa perdeu a mão em algumas coisas. Por exemplo, ela começou a colocar mais e mais atualizações dos seus modelos no mercado, com nomes quase iguais, ou 2, 2C, 2E, 2T. Isso confundia o consumidor e canibalizava os próprios produtos. Fora os vários Apple II, com os Macs também foram um atrás do outro. Ela não acertava a mão nem quando queria inovar um pouco, como foi com o Macintosh Portable em 89. Aliás, outro nome importante que a gente precisa citar aqui é o de Jean-Louis Gasset, que não foi CEO da Apple, mas meio que herdou o cargo do Jobs na equipe do Mac e ficou por anos coordenando o desenvolvimento de produtos. Ele era um dos maiores desafetos do Jobs e teve altos e baixos na empresa. Com a virada da década, a Apple vê a IBM disparar em PCs e vê também a Microsoft despontando em softwares e sistemas operacionais. A solução foi criar mais linhas de produtos, como os computadores Quadra, Centris e Performa, aumentar as impressoras LaserWriter no mercado e fazer uma parceria com Motorola e IBM, que cobraria o seu preço depois. Essa é a aliança que fez a maçã escolher pelos processadores PowerPC, que garantiram um certo diferencial no mercado, mas agora isso é visto como um erro, já que os chips da Intel eram uma alternativa melhor e foram vários os problemas de compatibilidade com softwares e também com plataformas antigas do Mac. O primeiro PowerBook saiu em 91, mas junto com uma boa ideia vinha também produtos bizarros, tipo o Macintosh TV, que era um Mac e uma televisão. Cada vez mais saíam novas famílias ou atualizações das já existentes e ninguém mais lembra hoje dos Workgroup Servers, ou então os Power Macs que saíam tão rápido que você mal sabia qual comprar. Em 93, sob muita pressão, o Sculley sai do cargo de CEO e entrega a difícil tarefa para Michael Spindler, que também não se acerta nas decisões. Nesse período, reza a lenda que a Apple chegou a entrar em negociações para ser comprada por uma pechincha pela rival IBM. Ela também teria ficado muito perto de ser adquirida pela Sun Microsystems, que era uma gigante. Mas apesar da importância histórica, a empresa não parava de acumular prejuízos e parecia dependente dos desktops, com o setor de notebooks ainda em desenvolvimento. O Spindler ficou marcado ainda por ser o líder numa época de fracassos. É dele o período do Newton, meu quase xará, o assistente pessoal digital, que é tipo um avô dos tablets, com capacidade de reconhecer escrita feita com uma canetinha. Isso era legal, funcionava bem, mas ele era mal feito, demorou mais do que o previsto para sair e encalhou. Em 94, teve a linha de câmeras digitais QuickTake, uma das primeiras do mercado, logo ultrapassadas por marcas especializadas. Tem ainda o console Pippin, pois é um console, feito em parceria com a Bandai em 95 e também um fracasso. Nem em sistemas operacionais a fase era boa, porque o macOS Copland foi cancelado após 2 anos de desenvolvimento. Em 1996 entra Gil Amelio, que fazia parte do conselho e agora tinha a dura tarefa de estancar o sangramento financeiro. Ele tomou decisões mais duras, mas não deu certo, e esse foi o pior ano da história da Apple financeiramente. Mas foi ele também que adquiriu e absorveu nesse ano a empresa Next, justamente a fundada por Steve Jobs durante o período de afastamento. O cofundador estava de volta para casa e, menos de um ano depois, pega o cargo de CEO interino e depois definitivo. O Jobs foi então quem arrumou a casa. Com carta branca, ele começa a descontinuar uma série de produtos para que a Apple volte a focar em poucos setores. E nessa leva, periféricos como câmeras, impressoras deixam de existir, assim como projetos como o Newton e aquela família imensa de Macs. Ele ainda cancela o licenciamento do macOS, o que impediu por pouco que outras empresas lançassem PCs com o sistema. E como parte de um encontro histórico, ele fecha uma parceria de 5 anos com a Microsoft, pois é. As duas eram rivais em praticamente todos os mercados, já se processavam em várias esferas, mas os dois CEOs lembraram que elas começaram amigas. Em 84, no Mac,
a Microsoft lançou exclusivamente para o sistema o seu novo programa, na época um gerenciador de planilhas, chamado Excel. Ao menos por pouco tempo, a poeira estava baixando. Em 15 de agosto de 1998, sai o símbolo dessa retomada, o iMac G3, o início dos gabinetes e monitores coloridos e dos sistemas mais compactos. Colocar o izinho minúsculo ali na frente dos nomes começou aí também. A empresa inicia ainda em 99 uma linha de produtos e serviços usando o seu próprio nome para o ainda jovem Wi-Fi, chamado por eles de AirPort. O primeiro iBook sai em 2000, dando início a uma família de laptops preferencialmente na cor branca e mais elegantes. E em 2001, dois grandes lançamentos. O macOS X, que é o sistema operacional para os computadores da marca, com atualizações anuais, e o primeiro iPod, que foi o grande símbolo da música portátil e foi também o primeiro vídeo da série de história da tecnologia. O aplicativo iTunes é do mesmo ano, primeiro só como uma biblioteca para músicas, depois virando uma das maiores lojas digitais da área. E começa aí também outra revolução, as lojas da marca Apple Stores como uma experiência de consumo. As primeiras no formato estudado e planejado pela equipe de Jobs, abrem nesse ano na Virgínia e na Califórnia. Com as linhas mais enxugadas, a gente começa a ver produtos com visual mais ousado e também trabalhado, tipo o Power Mac G4 Cube de 2000. O responsável por ele estava cada vez mais respeitado na empresa, Jonathan Ive, o Johnny Ive, que virou outro grande símbolo dessa fase. E olha só outros lançamentos desses anos. O Mac Mini de 2005, o primeiro MacBook Pro e o iMac de 2006, a Apple TV em 2007 e o Mac Pro de 2008, que depois ganhou a famosa versão lixeira e depois o ralador de queijo. Essas linhas foram atualizadas ao longo dos anos, mas de forma mais organizada do que antes. E claro que a gente não se esqueceu do iPhone de 2007, que também não foi o primeiro smartphone do mundo, mas virou um símbolo. Mesmo sendo um produto caro e menos diverso em formato e preço que o Android, o celular da Apple domina metade do mercado norte-americano e é a terceira maior fabricante de celulares do mundo. E ó, o primeiro iPad é de 2010, também praticamente inaugurando e rapidamente dominando o mercado de tablets. E já tem história completinha de todas as versões deles aqui no canal, então eu não vou falar delas aqui. Mas aí vem uma péssima notícia. Em 5 de outubro de 2011 falece o Steve Jobs depois de uma luta contra um câncer. A vida do cofundador é sempre celebrada em produtos de várias mídias, e você pode conferir. A biografia escrita por Walter Isaacson é super completa e os filmes biográficos, no mínimo, valem a assistida. Quem assume o lugar dele é o Tim Cook, que já assumia quando ele tirava licenças para cuidar da saúde. O estilo dos dois são bem diferentes, o Tim é menos enérgico, mas ele faz escolhas muito interessantes e foi considerado o sucessor perfeito. Os lançamentos não pararam, como o Apple Watch em 2014, virando líder absoluto nessa indústria também e transformando o acessório muito mais do que só em um produto de luxo no pulso, mas também um companheiro na saúde. E 2015 é o último ano da Macworld, uma das maiores feiras de tecnologia individuais do mercado, palco de grandes anúncios e talvez das maiores performances do Steve Jobs. Mas a Apple já não participava delas bem antes, em 2009. Hoje, as conferências da empresa são mais ou menos parecidas. Tem a WWDC, o evento dos iPhones e às vezes ali algum outro isolado. Agora, em 2020, todos feitos de forma gravada no campus da empresa. Há anos, a Apple não participa de feiras gerais, com estandes na CES ou na MWC. Entre os novos modelos, tivemos em 2018 os AirPods e o HomePod, e nem tudo deu certo. A Touch Bar nos Macs, lembra dela? Não pegou muito não, né? E o carregamento sem fio do acessório AirPower virou lenda. Hoje a empresa divide bem a sua linha de produtos em sistemas: iOS, macOS, watchOS, iPadOS e tvOS. E tem um serviço de streaming, o Apple TV Plus. Os últimos produtos lançados até a produção desse roteiro foram a linha iPhone 12 de celulares, com 4 modelos ao todo, e os primeiros MacBooks com o novo processador M1, antes chamado de Apple Silicon e fabricado pela própria empresa. A maçã quer cada vez mais controlar o próprio ecossistema, não só em software, controlando não só a produção dos aparelhos, mas também os seus componentes. A parceria com a Intel, que vinha desde 2006, foi encerrada nesse ano. E sim, a empresa tem os seus sistemas fechados e preços bem acima do normal. Ela às vezes não é a primeira marca a lançar algo, mas faz parecer que foi. São várias as críticas possíveis e você não é obrigado a gostar dela não. Mas a gente não pode deixar também de reconhecer a importância da maçã para a história de toda essa indústria, desde os computadores pessoais do começo dos anos 80 até os smartwatches. Ufa!
Essa é a história da Apple, uma empresa histórica, uma empresa gigante que começou numa garagem, caiu, se recuperou e hoje é uma das gigantes indiscutíveis dessa indústria. Se você quer ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário. E ó, esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa ficou de fora, afinal é a Apple. Então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes da pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir ainda a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!